E aí, gente linda, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Vitor Abrão, sou nutricionista e essa é... Oiê, eu sou Rafa Saad. Inclusive, gente, pra quem assistiu o primeiro vídeo aí da apresentação, falhei, porque eu falei Rafaela, só que eu odeio que me chamem de Rafaela. Por que eu me apresentei Rafaela? É Rafa, tá? Então, Rafa Saad. Isso é Sua verdade. nova blogueira né? fitness favorita. Isso é verdade, porque você me xinga e ainda pergunta quem é Rafaela quando eu te chamo de Rafaela. Só pode me chamar de Rafaela se estiver brigando comigo. Ah, entendi. Aí eu deixo. Se eu tiver feito besteira, tudo bem. Tá bom. E esse é o Pode Ser Fit, né? Pode Ser Fit, isso Parei aí. a apresentação no meio aqui. Bom, vamos lá. O episódio de hoje, a gente vai responder algumas dúvidas que vocês mesmos mandaram pra gente dentro da nossa caixinha lá do Instagram, na verdade, na caixinha do Insta da Rafa. Tem algumas dúvidas técnicas de nutrição, tem algumas dúvidas de vida pessoal, tem algumas dúvidas de mentalidade, de coaching, de tudo. Relacionamento. Então, a gente vai trocar uma ideia sobre esses temas, vamos aprofundar, cada um vai expor a própria opinião aqui e também trazer um pouquinho de nutrição de verdade pra vocês aqui, beleza? Mas antes da gente começar, já se inscreve aí no canal, dá o like. Também esquecemos disso no último vídeo. E ativa o sininho. Ativa o sininho. Pra receber tudo. Isso aí. Vai ter muito conteúdo legal por aí, muitos convidados incríveis. Inclusive também, se quiserem dar dica pra gente, chama fulano, talvez uma pessoa que a gente não conheça. Isso aí. A gente pode entrar em contato e chamar Deixa também. aqui no comentário, tipo, eu quero que, sei lá, alguém famoso vá aí, ou alguém que não é famoso, mas é muito bom e eu gosto muito, vai aí. Pode marcar aqui no comentário que a gente vai dar uma olhada e talvez venha pra cá pro Pode Ser Fit trocar uma ideia com a gente. Vamos lá. Você quer começar com uma pergunta mais calminha? Já quer começar com uma polêmica? Vamos começar devagar, trocar uma ideia, aprofundar, falar com calma. Não traz tema que vai me deixar com raiva não, porque Não. começar o Tem vários podcast aqui com... que vão te deixar com raiva. Não, Vamos lá. tudo bem. Mas deixa pro final, porque no final eu já posso começar a me emputecer. Não dá pra chegar a começar o podcast puto, não dá. Vamos lá, então. Mas ok. Essa eu vou perguntar pra você, mais específica da nutrição, e depois eu só adiciono. Tá. Precisa realmente contar calorias e macros pra emagrecer? Ou dá pra emagrecer sem contar? Tá, tu quer dar a tua visão sobre isso primeiro ou você quer que já eu responda de cara? Pá. Eu posso dar minha visão sobre isso. A minha visão é o seguinte. Deixa eu ler a pergunta de novo, só pra... que eu sou assim, quando eu respondo caixinha, às vezes eu pulo palavra, eu respondo uma coisa que não tinha nada a ver, as minhas seguidoras mandam, Rafa, acho que eu não quis dizer isso. Antes eu tirava o cardio pra responder caixinha. Agora eu parei com isso. Porque o cardio é o momento que eu não consigo me concentrar na caixinha. Faz a leitura dinâmica lá e responde errado, obviamente, né? Enfim, precisa contar calorias pra emagrecer ou dá pra emagrecer sem contar? Gente, olha só. Pra você emagrecer, geralmente o que você faz? Busca um nutricionista, certo? O nutricionista já faz esse cálculo pra você. Então, muitas vezes ele já te dá o cardápio, você só segue o cardápio, ele vai estar calculado. O cálculo precisa existir de uma forma ou de outra, mesmo que a pessoa... Se eu estiver errada, você me Mesmo que a corrige pessoa não depois, saiba que o cálculo existe. Exato. Vamos dizer assim. O nutricionista já fez isso por ela. Então, mesmo que ela siga apenas o cardápio, sem precisar entender absolutamente nada de macros e calorias, ela vai estar seguindo um cálculo. Claro que não é só matemática, mas existe esse cálculo. Acontece que eu, Rafaela, acho assim, super interessante a pessoa entender algo sobre macronutrientes e sobre calorias, mesmo que ela não vá ficar calculando de acordo com as mudanças de objetivo dela ou progressos. Mas ela entender um pouco do que ela está fazendo, das calorias dos alimentos, para ela saber qual alimento é mais interessante, em qual momento, eu acho super importante, porque assim... Você não vai ter um nutricionista 100% do tempo com você. Sim. Então, se você tá ali num objetivo super acirrado, seguindo tudo direitinho, você quer ter um resultado mais rápido, você vai precisar ser mais disciplinado e tudo mais, não quer dizer que você precise se restringir. Então, por exemplo, se você tiver um evento, você entendendo sobre calorias e macronutrientes, você vai saber se organizar para aquele evento. Sim. Mas não necessariamente você precisa ficar calculando tudo todos os dias e contando, entendeu? Exatamente. Então, sim. eu acho importante nesse quesito. Tá, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o que você falou aqui, mas sobre o cálculo, se tem alguém aqui que quer aprender, melhorar o conhecimento sobre carboidrato, proteína, gordura, caloria, tudo isso, sabe que o método de dieta inteligente é o melhor caminho. Mas sobre essa pergunta em específico, tipo, poxa, para emagrecer eu preciso saber isso? Cara, não.
A verdade é que você não precisa saber isso se você não quiser saber. Você pode simplesmente emagrecer através de melhora do teu comportamento e educação nutricional. Se você tem esses dois fatores aí bem estabelecidos na tua rotina, se você está disposto a melhorar a parte da tua educação nutricional e melhorar o teu comportamento, não só alimentar, mas teu comportamento de dia a dia, por exemplo, melhorar os horários que você vai dormir, melhorar a tua relação com o exercício físico, melhorar a questão de você começar a realmente olhar para você com mais carinho, mais cuidado, com mais intenção de se cuidar, você já consegue perder gordura como consequência do que você está fazendo. Agora, você quer um resultado acima da média? Você quer um resultado de um corpo mais definido, um corpo mais moldado? Aí você precisa entender sobre macro e caloria. Um pouco mais de degraus, né? Porque às vezes a pessoa mudou os hábitos, já viu que emagreceu, porque percebeu que tinha hábitos ruins antes que faziam engordar, ou enfim, está estagnada. Só que às vezes chega num patamar que precisa dar uma ajustada melhor para ter um progresso ainda maior. Exato. Né? Quando você... O que acontece, cara? No emagrecimento, principalmente, quanto menos gordura você tem para perder, mais difícil é de perder gordura. Tá? Por que isso acontece? Isso é um mecanismo do físico, do corpo, que ele cria justamente porque para ele não é interessante ficar com a gordura muito baixa. Só que como o objetivo é emagrecimento, pressupõe-se que a pessoa tem muita gordura corporal. Então, nesse primeiro momento, cara, ela vai simplesmente aprender a ter uma educação nutricional e bons comportamentos, ela já vai conseguir ter um bom emagrecimento fazendo isso. Depois, se ela quiser progredir ainda mais, perder ainda mais gordura, melhorar a muscularidade dela, é interessante que ela saiba sobre macronutrientes e calorias, porque assim ela fica com muito mais facilidade de tornar a dieta dela mais inteligente, dependendo do dia, dependendo do momento, do horário, da demanda, de repente, que ela tem de alimentos mais calóricos. Vamos supor que você deu exemplo aqui, a pessoa tem um aniversário num restaurante. Cara, se você está numa dieta que é o papel, que é aquela dieta no papel e você não sabe como administrar aquilo, como flexibilizar, esquece, você vai chegar lá, você vai olhar... engessada, não sabe como escolher os melhores alimentos. Você vai pegar o cardápio, não vai ter nada parecido com o que você pode comer, daí você fica ali um pouco como, não como, no final das contas você come, exagera, se arrepende, torna aquele momento extremamente chato, que era para ser um momento legal, simplesmente porque você não sabe se organizar. Então, por esse motivo, que no MDI também, antes de eu ensinar sobre cálculo de caloria e macronutriente, eu ensino sobre mentalidade e comportamento. Porque se tu não tem essa primeira parte, se você não tem educação nutricional e comportamento, não adianta você ser um mestre dos macros. Você vai arrebentar com o teu resultado, vai arrebentar com a tua dieta e não vai conseguir nem seguir os macros que são ideais para você. Né? Então, precisa saber? Pro primeiro momento, não. Mas depois, se você quer um resultado melhor... Não é necessário saber se você tiver um acompanhamento nutricional, porque o nutricionista faz isso por você. Sim. Mas é, assim, muito importante e ajuda muito no processo, né? Até pra tu não ficar enchendo o saco do nutricionista todo dia, mandando mensagem, meia-noite. Amor. Posso comer mais uma pera? Amor, mas pouquíssimos são como você que dão um número pro paciente. A maioria nunca nem vi. Eu já cansei de ir nutricionista e eu nunca tive telefone de ninguém. Mas, cara, eu vou te falar. Nem número de suporte, nada disso. Cara, eu não acho ruim, eu não fico chateado de responder dúvida, pergunta, mensagem, cara. Eu fico super feliz quando a pessoa pergunta de fato do que... Eu prefiro que ela pergunte várias vezes do que faça errado. Mas tem uma galera que é sem noção pra caralho. Tipo, domingo, 00:30. E fica com raiva se demorar. Ah, achei que o acompanhamento fosse 24 horas. Mano, eu já escutei isso. 2h da manhã. Oi, Nutri, posso beber mais um copo de cerveja? Eu não respondi. Aí mandou mensagem pro meu suporte. Eu paguei por um acompanhamento 24 horas. Tu quer o quê? Que eu vá pra boate contigo? Fique lá do teu lado, olhando pra você. Babá eletrônica. Pô, que loucura! Ainda reclama. Ainda tem a cara de pau de reclamar, pô. Não seja. Pô, que maluquice, meme, tá? Pô. Vamos lá. Mas sobre responder as perguntas dos pacientes eu gosto, cara. Eu prefiro que o paciente mande. Eu gosto de atender as pessoas que são interessadas, comprometidas com o projeto ou com a trajetória. Comprometimento é uma coisa que eu valorizo muito. Então, sempre que a pessoa fala comigo, cara, tipo, manda mensagem, pô, Vitor, eu tô com uma dúvida aqui. Ou, querendo melhorar. sei lá, tipo, cara, eu tô na TPM, acontece com muitas mulheres. Tô na TPM, tô com muito mais fome do que eu sinto normalmente. Tô com muito mais vontade de comer doce do que eu sinto normalmente. Tem algo que eu possa fazer para não chutar o balde na dieta? Cara, esse tipo de pergunta me faz soltar fogos.
Porque mostra que a pessoa tá interessada. A pessoa não quer errar, ela quer ter o resultado. Cara, eu monto a dieta pra pessoa ali só pro período da TPM, cara. Pra ela fazer e não ter dificuldade. Inclusive, quem é do MDI tem as receitinhas doces lá, já tem o meu e-book também. Tem. Legal. Ótimo. Ótimo. Preparada. Achei preparada. Muito bom. Eu não sei nem o que é. Tá. Era o alarme pra não esquecer de postar no Instagram, gente. É sobre isso. A organização é tudo. Ótimo, muito Só bom. esqueci de ligar o alarme. Enfim, eu esqueci o que eu tava falando. E agora? O que eu tava falando? Você tava falando sobre MDI e as receitas, pô. Sobre as receitas, tem receitinhas doces lá. Tem o meu e-book, né? Pra quem não sabe, eu tenho um e-book de receitinhas fitness também. Então, assim... Estratégia não falta. E tem os docinhos também, né? Que muita gente tem o próprio chocolate na dieta, só... Vamos levantar essa bola depois, ali. então. Abre mais uma pergunta aí e a gente levanta a bola sobre doce na dieta. Então tá, então já tem uma aqui. Vai, levanta. Doce de leite no pré-treino, sim ou não? Tá, vamos lá. Quer dar a tua opinião primeiro e depois eu falo ou vice-versa? Ou escolhe você. Eu vou dar minha opinião, que vai ser um pouco mais superficial, depois você aprofunda. Beleza. Eu diria que sim, mas também que não, então depende. O que acontece? O Vitor tem pacientes que têm doce de leite na dieta. Eu não tenho, porque eu não sou a maior fã do mundo de doce de leite. Me julguem. Mas ele tem pacientes, a Carol, por exemplo, tem doce de leite no pré-treino. A Bruna também. Sim, então... A Bruna, se deixar, pode comer o pote inteiro, né? O gasto que aquela garota tem. E é uma estratégia incrível, né? Você pode olhar pra mim, querida? Eu tô pensando aqui. É uma estratégia incrível para o pré-treino, para essas pessoas que têm um gasto bem alto, que já têm alimentação extremamente nutritiva. Mas não é para qualquer pessoa, porque não é qualquer pessoa que vai saber controlar, talvez, aquela quantidade. Não é qualquer pessoa que tem um gasto e um treino tão eficiente para ter, tipo, um doce, né? Açúcar mesmo, de pré-treino. Então, acho que depende muito do nível de treinamento, de como são os hábitos, né, do indivíduo, de como é a alimentação, o contexto geral da alimentação, do valor total de calorias também, né? Porque por mais que doce de leite não seja um doce super calórico, colocar uma fruta talvez seja muito mais interessante, né, em determinadas situações. Então, acho que depende. Tá. Vamos pra aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Depende, obviamente, a tua resposta, foi excelente. Não tem como cravar a estaca aqui e falar que todo mundo pode comer doce de leite antes de treinar, tal como não tem como falar que todo mundo não pode. Mas é o seguinte, o que vai depender? O que vai realmente dizer se é inteligente você ter o doce de leite antes do treino ou não? Primeiro ponto de partida. Cara, qual é o ponto de partida daquela pessoa? É um obeso? A pessoa tá com obesidade? Se está com obesidade, esquece. Não vale a pena botar, porque ela não tem flexibilidade metabólica para pegar aquele doce de leite e usar de fato toda a maior parte dele para repor glicogênio, para realmente agregar no treino daquela pessoa. Até porque aquela pessoa ainda nem treina o suficiente para ter isso como pré-treino. O segundo ponto o nosso corpo ele não usa glicose como fonte de energia, ele usa glicogênio. Ele já usa a glicose depois de ser sintetizada ali, já ser jogada dentro do músculo para ser usada como combustível para o teu treino. Quanto tempo antes você vai comer? Você vai comer ali 20 minutos antes de treinar? Cara, não vai dar tempo de você usar esse doce de leite. É um momento que você tem vontade de comer doce? Esse é o terceiro fator. É verdade. Tipo, porque às vezes chega em outro momento do dia, você tá com vontade de comer doce. Tu queimou o cartucho. Aquela hora ali. do pré-treino você nem tava tanto assim, mas Exato. comeu porque... Exato. Verdade. Então, tem algumas coisas que devem ser levadas em consideração, né? Dentro desse depende que você falou. Por que no caso da Carol e da Bruna, ter o doce de leite antes do treino é válido? Primeiro ponto, elas treinam logo de manhã, tá? Então, de acordo com o ciclo circadiano, o teu horário, né, de melhor sensibilidade à insulina é nas primeiras horas do dia. Segundo ponto, elas precisam de alguma coisa com uma digestão fácil. Doce de leite, banana, de repente o pão branco. São alimentos, tapioca, são alimentos que são digeridos de forma rápida e isso faz com que elas tenham uma oferta maior de glicogênio mais rápido. Então, por exemplo, se ela comer ali 1 hora antes de treinar, basicamente na metade do treino ela já vai ter um glicogênio a mais ali que ela comeu 1 hora antes por causa desses alimentos, tá? E o outro ponto que é a questão da vontade de comer doce. Cara, elas comendo doce nesse horário, o que foi mostrado ali, né, de acordo com o que elas foram apresentando ao longo do tempo da dieta,
é que elas não sentem vontade de comer doce em outro horário. Então, pra elas, nesse momento, ficou perfeito. Elas encaixam, comem, ficam bem, treinam bem. E, cara, percentual de gordura extremamente baixo, muita massa muscular, resultado excelente, tá? O que não é a grande maioria. A grande maioria das pessoas não sabem nem treinar. Desculpa se alguém vai ficar chateado, né, de eu falar isso aqui. Não, é verdade, eu mesma já compartilhava sobre o mundo fitness e Tava aprendendo, exato, tá aprendendo. Não é uma ofensa. Então, a maioria das pessoas não sabe treinar. Não é porque não se esforça. É porque muitas vezes tá na direção errada, tá fazendo um treino que muitas vezes não é muito bem aquela abordagem que era para ser naquele momento, ou porque tá treinando ego, vai pra academia para levantar peso. Cara, musculação não é levantar peso. É ao contrário do que as pessoas pensam. Cara, a musculação é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Sim. E eu vim perceber isso há pouco tempo, porque assim, tem exercícios que eu já faço há anos, muitos anos, os clássicos assim da musculação, e hoje eu vejo que eu faço muito melhor. Tipo assim, eu consigo me concentrar realmente no músculo que eu tô trabalhando, eu consigo sentir de forma diferente o exercício. Parece que eu nunca fiz exercício antes, sabe? Tipo, cara, eu não fazia de verdade, sabe? É muito louco isso, gente. A musculação não é fácil. Não é fácil. Eu concordo. E por esse motivo aí que muita gente tem dificuldade de ter aderência na musculação. Porque as pessoas acham que musculação é só ir lá e levantar os pesos. Cara, não é isso. Fica pensando na morte da bezerra, fazendo cadeira extensora, lendo mexendo livro. no celular. Gente, lendo livro. Outro dia tinha um cara fazendo cadeira extensora na academia lendo livro, pô. Ele lendo livro e mexendo a perna. Falei, meu irmão, porra. Aí vai chegar no nutricionista e vai falar, mas eu não tenho resultado, não consigo ganhar massa magra. Porra, tu tá de sacanagem, né? Tu quer que eu faça o quê, então? Quer que eu vá lá e treine pra você? Porque assim tu não vai ganhar massa magra nunca. Gente, é difícil mesmo. Então, galera, essa pergunta é um grandíssimo depende. Tem muitos fatores que precisam ser levados em consideração antes de você cravar a estaca e falar, cara, pode comer doce de leite antes de treinar. Assim funciona pra sucrilhos, pra... Nossa, inclusive... O quê? Gostosão. Sucrilhos? Sucrilhos é bom, né? Eu também gosto. Sucrilhos, todo doce, né? Mais rico em açúcar. Tu quer aprofundar no doce agora ou tu quer deixar pra depois? Eu acho que vão ter outras perguntas sobre doce aqui. Vamos ver. Tá, beleza. Vocês gostaram desse assunto, gente? Vocês gostaram desse assunto, manda um coração, uma carinha apaixonada aqui nos comentários pra eu saber que você gostou desse assunto aqui, ó. É essa carinha aqui, tá? Vamos lá. Treinar em jejum realmente gasta mais calorias? Responde você primeiro, depois eu respondo. Tem alguma carinha aí pra eu responder? Não sei qual carinha que você quer. Tem carinha rindo? Carinha tipo... Pé. Não. Tem a carinha do like, tem a carinha rindo. Uma carinha tipo... Pé. Aí eu faço um som. Tipo, nada a ver. Entendeu? É isso aí. Tá, me dá a carinha do like. Carinha do like? O que é a carinha do like? O emoji do like. Não tem... Toma todos. Toma todos e escolhe aí. Então, isso essa é a resposta. Criativo? Eu sou demais. Criativo? Gente, olha só. A questão do jejum, novamente, vou falar de uma forma mais superficial e o Vitor aprofunda. Tá. Treinar em jejum realmente gasta mais caloria. A questão de treinar em jejum não é gastar... Aliás, treinar em jejum, você não precisa treinar em jejum. Eu, Rafaela, quando treino de manhã, muitas vezes eu opto por treinar em jejum. Por quê? Não dá tempo da digestão acontecer, entendeu? Então, muitas vezes, quando a gente sai cedo pro funcional ou, enfim, musculação em si, eu vou jejuada, porque se eu comer alguma coisa, eu vou ficar conversando com aquela comida o treino inteiro. Isso é péssimo. Mas a questão do jejum, cara, é simplesmente você ficar mais tempo sem comer, você vai ter uma janela menor de alimentação, e daí você vai poder comer o que você comeria no dia inteiro naquela janela melhor. Então, pra você, por exemplo... Pra quem não sabe, o Vitor faz jejum há anos. É muito interessante porque você gosta de comer um alto volume de comida. Sim. É interessante quando você quer fazer um déficit, por exemplo. Agora, eu, quando tava num bulking, né? Quando eu tava comendo um pouco mais de calorias, não era interessante pra mim. Porque eu não consigo comer um volume muito grande de comida. Então, se eu ficasse um tempo X sem comer... E depois tivesse que comer um volume muito grande, eu não conseguia comer tudo que eu tinha pra comer. Aí eu tinha que apelar, ficar comendo, tipo, alimentos muito mais calóricos, que às vezes não eram interessantes, tipo doces e tudo mais, mais gordurosos também,
pra bater caloria. Foi por isso também, inclusive, que meu book foi uma grande bosta. Isso é o maior erro das pessoas que fazem um período de ganho. Depois a gente pode entrar nessa pauta, inclusive, né? O que não fazer no booking. Se vocês quiserem esse assunto, comentem aqui. Tá, muito bom. Enfim, sobre o jejum é basicamente isso, né? Ele é um facilitador, as pessoas colocam como um milagre, como, treino em jejum, você vai secar. Água com limão em jejum, você vai, meu Deus, já lancei outra polêmica aqui, né? Tá, mas depois a gente Você vai perder gordura. Eu tive um professor, eu já te contei isso, que ele tinha obesidade, professor de geografia. Graças a Deus. Ele tinha obesidade e ele falava que ele tinha começado a tomar água com limão em jejum, água morna com limão em jejum, porque se fosse gelada, pelo menos já virava uma limonada, né? E ele via a gordura dele saindo no cocô. Na época eu acreditava, né? Na época eu, caraca, vou fazer isso. Ainda bem que ele é professor de geografia. Eu já tentei, minha mãe já tentou e é muito ruim. É muito ruim. Pô, não faz o menor sentido. Pelo menos toma gelada, gente, que vira uma limonada. Bota tem as vitaminas do limão, entendeu? Tá ótimo. Bota o adoçantezinho. Mas enfim, é basicamente isso. O jejum é um facilitador, ele não é um milagre. Agora, explica a questão de queima mais calorias ou não. Você treinar em jejum. Lá. Cara, treinar em jejum, ele mobiliza mais gordura, mas ele não emagrece mais. Qual a diferença, cara? A mobilização de gordura é basicamente você tirar o tecido adiposo e levar para onde ela deveria ser queimada. Só que se você não tiver um déficit calórico, essa queima de gordura não acontece. Tipo, ela vai lá até onde ela deveria ser queimada, depois ela volta para onde ela veio, porque ela não foi queimada. Então é basicamente você indo pra boate sendo barrado na porta. Tipo, tu sai de casa, pega um Uber, chega lá na porta da boate, aí eles pedem tua identidade e você é menor de idade. Aí o segurança fala assim, volta pra casa, queridinho. Você vai pegar o Uber de volta e você vai voltar pra casa. Acabou. Acabou, é assim que funciona, tá? Então isso é a mobilização da gordura, isso não quer dizer queima ou emagrecimento, inclusive nem a queima de gordura significa emagrecimento, tá? O que vai gerar emagrecimento é o déficit calórico, se você faz jejum, se você não faz, se você planta bananeira no sinal, o problema é seu, contanto que você promova déficit calórico, aí sim você vai ter um emagrecimento. Agora, pontos sobre o jejum. Como que se usa o jejum? O jejum, cara, ele é um facilitador. Ele é usado para questão de administrar melhor as calorias ao longo do dia, de repente por uma questão logística, tá? Por exemplo, tenho uma vida muito corrida, não consigo fazer muitas refeições no meu dia, prefiro comer mais volume em uma refeição do que fracionar demais minhas refeições. Beleza? Jejum pode ser uma estratégia para você. Estou obeso. Jejum não é uma estratégia para você. Tá? Não estou batendo como regra, tem pessoas obesas que conseguem fazer o jejum, mas a maioria tem muita dificuldade. Por quê? Obeso tem mais dificuldade de controlar fome e saciedade. Obeso tem resistência à leptina. Quem já assistiu alguma aula minha sabe que eu falo sobre efeito GL. Grelina, leptina, hormônio da fome, hormônio da saciedade. O obeso ele tem muito hormônio da saciedade, só que ele se torna resistente. Então não adianta ele ter demais, senão ele vai continuar sentindo fomes diferentes das pessoas que não têm obesidade. Então, para segurar muito tempo sem comer, também é mais difícil. Tá? Além disso, o teu controle de fome ele também depende não só da tua dieta, mas do teu treino. De quão treinado você é, quanta massa muscular você tem, também para controlar esses dois hormônios de uma maneira mais eficiente. A maioria das pessoas não tem boa quantidade de massa muscular. Aí faz um jejum e aumenta muito as chances de desvio hedônico, que é basicamente você comer por vontade. É você ativar o modo sobrevivência, como eu costumo falar, de você não conseguir controlar o que tu vai comer. Tu vai parar, vai ver um bolo, você pode almoçar, comer, sei lá, cara, legume, verdura, proteína, fazer um pratão. Tu vai comer o bolo, tu vai comer o bolo inteiro. Porque tu não vai conseguir controlar o teu apetite. Você vai simplesmente tá querendo comer tudo que você vê pela frente. Fome incomoda, muita gente sente fraqueza com questão do jejum justamente porque não tem uma dieta inteligente junto com essa estratégia de jejum. E, cara, é tiro no pé. Tu vai estar fazendo uma coisa que é impossível você conseguir manter. Você pode até perder um pezinho ali, mas a chance de você até engordar tentando fazer jejum de qualquer forma é muito grande. Então, não, você não emagrece mais fazendo jejum, você não emagrece mais treinando em jejum, você não queima mais calorias treinando em jejum. Até porque vai depender do déficit calórico no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, né, na real. Então, tipo assim, não adianta se a pessoa faz jejum, só que e treina em jejum e nessa janela de tempo que ela tem para comer as calorias dela, ela come muito mais do que ela gasta, ou enfim, exato, o tanto que ela gasta. Mas a maioria das vezes é isso que acontece. A pessoa fica muitas horas sem comer e ela não tem controle do apetite dela na hora que ela
quebra o jejum. E aí, cara, é modo de sobrevivência. É o que aparecer na minha frente eu vou traçar. Eu duvido que alguém aqui já tenha pensado em comer tilápia com brócolis quando estava morrendo de fome, chegando do trabalho irritado. Não pensa, irmão. É o momento que as pessoas mais erram. É um momento de estresse, momento de fome excessiva, onde elas acabam ficando quase que preguiçosas para fazer a comida. Elas querem comer o que é mais rápido, o que é mais fácil, e dane-se se é calórico, se vai fazer mal, tá nem aí. Ela quer sanar o incômodo que a fome está causando. Então, cara, eu não recomendo que as pessoas façam jejum por conta própria. Tem uma porrada de merda de gente falando no... Nossa, jejum de 7 dias e de um mês. Aí namastê, aí, nossa, eu estou muito grato por estar 7 dias sem comer. Vai pra puta que mandando pariu, as pessoas fazerem, sendo que pode ser algo perigoso, dependendo da pessoa, eu fico com raiva, eu fico puto. Sabe por quê? Porque se aquele vagabundo lá desmaiar, ele não vai chegar na rede social dele e falar: olha, bom dia, hoje eu caí no meio da rua porque eu tô 7 dias sem comer, eu sou maluco na cabeça. Não vai fazer isso, porra. Ele vai falar o seguinte: estou super bem, super saudável. Compre aqui o meu método de ficar 7 dias sem comer e emagreça com a luz dos anjos. Porra, não dá, irmão. E, gente, só pra constar aqui, o Vitor faz jejum. Então, é pra mostrar pra vocês a imparcialidade deles, entendeu? Ele faz jejum há muitos anos, todos os dias. Desde 2017. Só que não é algo que ele vai recomendar pra qualquer pessoa, porque não é pra qualquer pessoa, entendeu? É simplesmente uma estratégia. Existem várias, talvez não seja pra você. Apenas isso. Ponto, é isso. Aí, tá vendo? É uma parada que eu faço, mas eu me irrito de falar. Porque tem tanta gente falando merda sobre a parada que eu fico puto. Eu faço desde 2017, mano. Eu faço 15, 16 horas, às vezes eu faço 12, às vezes não faço. Pra vocês entenderem também, é importante, né? Até pra você, amor, que o horário que tu come, ele não é tão importante quanto a quantidade e a qualidade do que você tá comendo. Então, cara, se tu comer arroz e feijão quando você acordar, beleza. Se tu comer arroz e feijão quando você for dormir, beleza também. Basta você saber a quantidade desses alimentos dentro da tua dieta inteligente pro teu objetivo. Não dá pra padronizar também. Com certeza. Vamos lá. Escolhi mais uma perguntinha aqui. Como vocês se conheceram? Porque tem umas 3 perguntas dessa. Gente, assistam... Vai, não, a gente vai ter que mandar eles assistirem o primeiro episódio pra quem não assistiu. Tá, beleza. Assistam o primeiro episódio desse podcast, que a gente conta a nossa história e conta um pouquinho. Não, conta bem superficial ali. Tá? Porque você não deixa eu falar. Você quer mentir, você quer contar a história mentirosa. Vai lá assistir. Assiste lá o primeiro episódio. Se vocês continuarem com dúvida, aí vocês comentem lá. Você vai ver que é verdade a minha versão. Vamos lá. Os colares que você usa da sua loja, quais são? Estou amando seguir vocês. Eu tinha que ler essa, não é sobre nutrição, mas eu tinha que ler. Mostra. Todos os meus acessórios. Essa aí. Minha loja, Fida Rio, www.fidario.com.br, Instagram, fida.rio. E sim, todos os meus acessórios são de lá. Piercings, brincos, pulseiras, anéis. Eu tô sem pulseira hoje, né? Mas anéis, tudo de lá. Precisava mostrar. E tudo prata, 925, hein? Isso aí, comprem muito, tá? Qualidade excelente, brilha pra caramba, tu vai botar, vai cegar a pessoa que tá perto de vocês, tão brilhante que é, e maravilhoso, você vai ficar linda, mágica, colorida, ótimo. Então, compre. Se quiser de presentinho, já manda pro boy, entendeu? Ou pra amiga, pra mãe, pro pai. Então, manda pra galera, fala assim, pô, me dá de presente aí de aniversário, de Natal, tá chegando o Natal aí, né? Faltam só 3 meses. Eu vou pensar, inclusive, em fazer um cupom especial pro podcast. Cupom especial podcast, qual vai ser o nome do cupom? Não, só se vocês comentarem muito. Se vocês quiserem, aí eu... Então comenta aqui, ó. Quero cupom. Quero cupom Quero FIDA. cupom FIDA pra vocês terem, né? Vamos lá. É verdade que quando fervemos o whey protein, ele se torna tóxico? Porque desnatura a proteína. Aí fudeu. Tóxico foi forte. Foi forte. Tá. Essa eu posso deixar com você. Tá, vamos lá. O problema de... É ferver o whey que ela falou? Cara, sabe o que me deixa mais triste? Fervemos o whey. Na verdade, ele vai empelotar, vai virar um bando de bolinha horrível, vai ficar ruim. Ou se você deixar esperar a água secar, ele pode virar um brigadeiro, de repente. Pra ferver, eu acho que não rola, não. Eu não sei, eu nunca fiz. Mas vamos lá. Sabe o que me deixa mais bolado nessas perguntas, amor? É que ela viu isso em algum lugar. Ela viu alguém falando. Ela viu um profissional, provavelmente, falando. Porque eu já vi profissionais falando. Entendeu? Então... Isso que me deixa mais chateado. Tipo, não é a pergunta, mano. A pergunta é de alguém leigo que não sabe. Tudo bem, mano. Beleza. E quer saber. Quer saber.
Você que ela ouviu alguém falando isso? Alguém falando que o whey é tóxico se você esquentar porque desnatura a proteína. Gente, cara, sabe o que não faz nem sentido. Não faz. Porque toda proteína que você come, você desnatura. Se você esquenta o frango, você está desnaturando a proteína. Se você esquenta o ovo, você está desnaturando a proteína. O whey, ele já vem a proteína desnaturada, porque ele passa pelo processo de ficar em pó. Gente, a proteína do soro do leite, ela não é uma proteína em pó. Ela está dentro do leite. Ela é retirada do leite, é transformada em pó para virar whey protein e chegar na tua casa. Então, se você esquenta ou não esquenta, não muda absolutamente nada. Agora, ferver, eu não sei o que vai acontecer ali. Pode ficar ruim, pode ficar gosto queimado, pode ficar empelotado. Não, muitas vezes amarga por conta do adoçante também. Pode que tem ficar no amargo, whey. eu não sei porque eu nunca fiz. Mas se tornar tóxico é uma coisa assim muito, muito absurda. Tipo, o que é tóxico pro organismo? Bebida alcoólica é tóxico pro organismo. Por isso que quando você usa, você muda basicamente a tua percepção de realidade. Bebida alcoólica, droga, tudo que muda a tua percepção de realidade é basicamente tóxico. É por conta, inclusive, da toxicidade que você muda a percepção de realidade. Agora, o whey fervido ser tóxico, gente, tem pessoas que cheiram cocaína. Tá preocupado com o whey ser tóxico. Tá ligado? Então, pessoal, não se preocupem tanto com essas bobeiras, não. As pessoas falam que o leite é tóxico, né? Cara, não. Pois é assim, você quer ferver teu whey, ferva, né? Não sei se vai ficar gostoso ou se vai ficar palatável ali pra você consumir com questão de textura. Mas, cara, não tem nada que te faça mal. Pode usar quente de boa, não tem problema não. Vamos lá. Você está em fase de emagrecimento ou ganho de massa? Essa é pra mim. Entrou mais 2 pessoas pro Método Dieta Inteligente aqui, hein? Uhul! Tem aluna do MDI aqui, inclusive, mandando. Entre pro MDI. Vou deixar o link no comentário aqui. Você clica lá, já vem pro Método Dieta Inteligente. Você nunca mais achar que o whey quente é tóxico, tá? Vamos lá. Eu acabei de ler a pergunta, gente. Perdeu a pergunta? Enfim, era perguntando se eu tô em fase de emagrecimento ou ganho de massa muscular. Então, vamos dar uma resumidinha na minha história nos últimos nas últimas semanas aqui. Vamos lá. Comecei esse ano pensando se eu ia entrar num objetivo aí mais de ganho. Na verdade, o objetivo de ganho de massa muscular eu tenho sempre, né? Ele tá sempre ativo aqui, nunca mudou. Todo mundo. Mas se eu entraria num booking, né? Superávit calórico, ou se eu continuaria ali numa norma e tal. Até que surgiu a nossa viagem, né, pra Cancún. E aí eu pensei, vou dar uma secadinha pra chegar em Cancún como? No shape. Dei uma secadinha e tal, déficit leve, assim, porque eu não tinha nem tanta coisa assim pra secar, eu tava bem já. Sim. Mas dei uma secadinha e tal, voltamos de Cancún. E eu continuei num déficit baixo, assim, quase uma norma calórica. Só que durante alguns meses, porque eu não tava querendo fazer nenhuma estratégia. Eu queria só manter aquela minha alimentação que eu tava feliz com aquela quantidade de calorias, tava feliz com aqueles alimentos. Pra mim, eu já falei aqui, né, que é muito fácil fazer dieta, porque eu gosto mesmo do que eu consumo, enfim. Só que o tempo foi passando, eu tava treinando muito bem, eu fui melhorando muito nos treinos e mantendo aquele déficit leve, eu fui ficando muito seca. Tipo, muito seca, de ter conseguir ver veias, assim. Nada preocupante, né? Umas veias só. Se tivesse preocupante, só as bonitinhas, entendi, né? claro, só as bonitinhas. Meu percentual de gordura nem ficou tão baixo, assim, ficou 17 e pouco. Mas já é o suficiente pra ficar bem definida. Tem gente que precisa estar com 16% pra ficar com a barriga definida, né? Sim. Eu com 18 já aparece definição. Então, tava bem, assim. Até que tive esse meu problema na cervical, que ainda tô cuidando. Tava com muitas crises, muitas dores, e aí fiz todos os exames, descobri os problemas que eu tinha. Precisei ficar um tempo sem treinar superiores. Continuei treinando perna, mas também com limitação. Por exemplo, não tô fazendo agachamento livre, nada que tenha peso trapézio, que exija muito do trapézio e tudo mais. Então, o meu gasto diminuiu. Sim. E nesse meio tempo, eu tava meio tipo assim, não tô a fim de controlar calorias, tô de boa, comendo, sabe? Nem intuitivamente, eu diria, porque eu realmente não estava me importando com a quantidade de calorias que eu estava comendo. Tivemos muitos eventos que eu escolhi, porque sim, é uma escolha. Escolhi comer com muito mais frequência alimentos muito calóricos. Fomos mais a rodízios dentro de um mês
Dentro de um mês, coisa que a gente vai em rodízio uma vez no mês, no máximo, a gente foi 3 vezes e tudo mais. Só que você tava com um gasto bem alto, tava futevôlei funcional, treino bom e etc. Só que eu não tava. E eu segui na onda. Então, eu ganhei gordura nesse processo. Não foi muito, porque foi assim, tipo, um mês, e não foi uma coisa absurda, né? Minha alimentação, no geral, é muito boa. Só que o meu gasto estava muito menor e eu subi as calorias. Então, ganhei um pouco de gordura e agora eu quero dar uma enxugadinha. Então, assim, não vou fazer nada absurdo, mas estou num déficitzinho, né? Meu objetivo atual é... Voltei para um déficitzinho só para dar mais uma secadinha. Quando eu estiver bem, assim, me sentindo bem, olhando no espelho. Independente de percentual de gordura, independente de peso. Me olhei no espelho e me senti bem. Essa é a minha meta. É isso aí mesmo. E aí eu vou pensar... A gente, inclusive, veio conversando sobre isso, né? Aí eu vou pensar se eu fico numa norma calórica... vou ver como é que vão estar meus treinos, se eu vou ter conseguido voltar a fazer agachamento. Inclusive, estou com saudade. É ruim, mas é bom, né? E é isso. Meu objetivo no momento é esse. Uma ideia de questão de perda de gordura, ou se até se manter seco, ganhando massa muscular, dá pra você ir brincando, né, com as calorias ao longo do ano aí. E também é por isso que é importante você ter esse conhecimento, né? Porque existem alguns momentos da nossa vida, gente, que a gente fica um pouco mais retido, um pouco mais embaçado e um pouco mais seco. Se você tem na tua mão ali exatamente o que você precisa fazer, quando você já está um pouco mais embaçado para secar e quando você está se sentindo muito magrinho para ganhar um pouco mais de volume, cara, tu vai brincando com isso ao longo dos anos, tu vai ganhando massa muscular sem perder a qualidade muscular, sem perder a definição que você tem, né? É basicamente o que eu faço. Eu também, inclusive, eu só peço o seu ok, né? Sim. Basicamente, a maioria das vezes... Quando é déficit calórico, eu sei exatamente o que fazer, assim. Na questão assim, do superávit, do bulking, que eu preciso um pouco mais de você para ajustar. Mas o que eu tô falando aqui. Cara, eu ensino tudo isso no Método Dieta Inteligente. E, inclusive, como você... organizar tuas calorias dependendo do teu ponto de partida, cara. Tu, ganhou massa muscular, né? Ficou um pouquinho embaçado, tá com menos definição corporal. Cara, tu vai mexendo as tuas calorias ali, vai puxando um pouquinho mais para baixo e vai seguir aquilo. Você vai secar. Ponto. Não tem segredo, né? Você vai saber como fazer isso sem ficar precisando ir ao nutricionista, ficar perguntando pro cara da academia ou pra manicure da sua mãe que perdeu 2 quilos e aí você quer a dica dela. Por algum motivo, ela virou uma referência pra você? Não, inclusive tem gente que fala, né? Estou em déficit calórico e não emagreço. Você não está em déficit calórico. Você não está em déficit calórico, ponto, acabou. É isso, gente. Olha essa pergunta aqui. Oi, tudo bem? Entrei pro MDI super ansiosa e estou super ansiosa para ter uma barriga dessa igual a sua. Isso não é uma pergunta, não, uma pergunta, né? É uma admiração. Depois ela falou, na real, acho que não. Não sei se ela ia continuar, tipo, acho que não conseguiria. Na verdade, você não precisa ter como meta ter uma barriga igual a minha, tá? Ou a barriga igual a alguém, né? Ou igual a alguém. Não se compare, você pode se inspirar. Mas, assim, só queira ter uma barriga que te agrade, entendeu? Cara, é por isso que eu amo os módulos de mentalidade que você tem no MDI. Porque a gente muda essa cabeça, né? De Sim. Preciso ter o corpo X da fulana. Isso não é saudável, gente. Não queira isso, sério. Não é saudável, não é bom pra você. É porque é uma realidade que você tá... É um parâmetro irreal, né, cara? Independente se aquele corpo for construído naturalmente ou não, ou se foi feito com lipo, ou se foi feito com esteroide, cara, é uma comparação irreal. Tipo, tu tá querendo algo que não é da tua genética, não é da tua natureza, né, cara? Então... Assim, gente, as estruturas de corpos também são diferentes, né? Por exemplo, eu, com o mesmo percentual de gordura de alguma amiga minha, posso ter um corpo totalmente diferente. Sim. Com a mesma quantidade de quilos e, enfim, quantidade de gordura corporal pode ter diferente. Nós temos estruturas corporais diferentes. Sem contar que no Instagram, claro que assim, eu sempre tentei ser o mais transparente possível, né? Eu mostro quando eu tô mal, mostro quando eu tô bem, mostro quando eu engordei, quando eu emagreci e tudo. Só que mesmo assim, eu vou tirar foto, eu vou procurar uma pose. Quantas fotos você tira minha pra eu gostar de uma no Instagram? 947 mil. Eu vou procurar uma pose boa. Até no vídeo, eu vou querer me mostrar no meu melhor ângulo. Então, assim... E você talvez não vá se ver no seu melhor ângulo no espelho. Então, às vezes você vai olhar, tipo... Você já emagreceu pra caramba, já tá com um corpo saudável, sabe? Forte, funcional. Vai se olhar no espelho.
ainda não tá com a barriga igual da Rafaela. Droga. E vai se É, frustrar, e tu sendo não que na vai- verdade é, você tinha que estar orgulhosa de você, sabe? Então, não se Valorizando os teus compare. progressos, cara. As pessoas têm essa questão de não valorizar os pequenos progressos. Achar que só vale o resultado depois que ela chegou no resultado final. Cara, você não chega no resultado final se você não valorizar o resultado que tu tá tendo agora. Tipo, o cara que emagreceu 30 quilos, ele começou com 500 gramas. A menina que construiu 20 quilos de massa muscular, ela começou construindo 500 gramas. Então, cara, valoriza teus pequenos 500 gramas, né? Vamos dizer assim. com Porque certeza. se tu não valorizar, cara, tu vai parar, tu vai ficar frustrada, chateada e vai querer desistir, cara. Entendeu? Tu não vai se beneficiar e realmente, pô, caramba, eu consegui, eu tô melhor, eu tô progredindo, pô, meu físico já tá bem melhor. Não, tu vai ficar almejando uma parada que tá muito distante e essa distância que você tá daquilo vai começar a te deixar chateada, frustrada, porque demora pra chegar. Um físico bem estruturado, cara, com a musculatura bem marcada, seco, com volume, cara, é demorado. Principalmente o ganho de massa muscular. Exato, é uma construção. Então, se você não valorizar cada 500 gramas, cada tijolo dessa construção, cara, tu vai desistir, tu vai largar a obra no meio do caminho e não vai querer mais fazer. E uma coisa que eu acho muito importante também é que, assim, tanto no emagrecimento, no meio fitness, na estética, quanto na vida, a gente tem que valorizar todo o processo. Sim. Porque, gente, eu entendo assim, pelo menos, a felicidade e a vida não é sobre quando você chegar em tal lugar. É sobre o caminho que você está vivendo. Então, assim, isso vale pro emagrecimento. Cada 500 gramas, como você falou, é um progresso, entendeu? E você só vai chegar nos 10 quilos que você quer se você for de 500 em 500 gramas. Assim como você só vai alcançar a sua felicidade na vida, né? Seja sucesso no trabalho, seja no relacionamento, se você for valorizando cada percurso daquele caminho, porque às vezes você não vai chegar no topo. A vida é literalmente um sopro, né? Eu já vivi isso na pele algumas vezes. E eu acho que é muito importante a gente ter isso pra gente, porque se a gente ficar sempre esperando chegar lá, muitas vezes a gente até chega lá, só que a gente quer mais quando a gente chega lá. Obviamente, aí o A chegar gente lá acha que vira aquele parte é o do topo. trajeto. A gente acha que aquele é o topo, e aí quando a gente chega no topo, a gente fica, não tô satisfeita, queria mais. Então, se você nunca valorizar nada, você nunca vai ser feliz. Exato. Você nunca vai conseguir nada, porque ser humano nunca tá satisfeito, essa é a verdade, no final das contas. Pois é, e cara, sucesso independe do que você quer alcançar, né, cara? Você pode querer um corpo um pouco mais magro só, ou você pode querer um corpo super definido. Sucesso pra você pode ser tu querer morar nas Maldivas, ou você querer morar numa casinha ali no campo e ter teu cavalo. tá Sucesso ligado? pode ser você querer ter um pouco mais de disposição pra brincar com seu filho. Exato. Tipo, Que é uma coisa que não acontece precisa muito, ser o né? mesmo sucesso do outro. É essa que é a grande questão, né? Vamos lá. Deixa eu ler a pergunta agora, eu vou ler uma pergunta pra você. Lê aí, procurei umas perguntas. Vamos lá. Ó. Por que é tão difícil perder a barriga? Por que é tão Essa é difícil pra perder você, a barriga? né? Não, mas por que você acha que é difícil perder a barriga? Cara, eu acho que existe uma explicação pra isso. Porque eu já ouvi você falando sobre isso. Existe. Mas, eu acho que assim, gente... Primeiro, é uma coisa que a gente foca muito, né? Então a gente fica focando muito, a gente acha que não tá saindo nunca, mas muitas vezes tá. Mas é porque o abdômen definido ele é difícil de ser alcançado. Por isso que ele é valorizado. Calma. Pode ser. Mas por isso calma, que ele é depois valorizado. você dá a sua explicação. Tá, vai. Porque eu acho que você pode falar isso, inclusive, na explicação. Mas um ponto também que eu acho que é relevante é que a genética também importa no processo. Por quê? Tem pessoas que acumulam mais gordura na barriga, tem pessoas que acumulam menos. O lugar que você acumula mais gordura, geralmente, é o último que você vai perder gordura quando você está no processo de emagrecimento. Por exemplo, se uma pessoa acumula muita gordura nas pernas, quando ela engorda, é a primeira coisa que engorda. Quando ela emagrece, é a última que emagrece. Uma pessoa que acumula nas costas, na barriga, é a mesma São pontos esquema. genéticos, né? Exato. A genética influencia, sim. Só que, não sei se existem outros pontos, se realmente a barriga demora mais a sair mesmo, ou se é só uma percepção nossa. E aí, Nutri? Cara, a barriga demora um pouco mais a sair, porque é o lugar, assim, na maioria dos casos, tá?
onde a gente acumula mais gordura. Então, por exemplo, vamos supor que você ganhou 10 quilos. Aí você acumulou 8 na barriga e 2 ao longo do corpo. Pô, você vai perder aqueles 2 ao longo do corpo muito mais rápido do que você perde 8 na barriga. E é por isso um dos motivos pelo qual é mais difícil de sair. Tipo, é essa a explicação, é basicamente isso. É uma coisa mais natural que você acumule mais nas medidas centrais. Isso acontece porque você tem receptores diferentes ali que fazem com que a gordura seja mais acumulada naquele local. Tá? Mas para perder, cara, é a mesma coisa do que para perder gordura de qualquer lugar do corpo. Aproveitando, né, para deixar registrado que não existe dieta para perder gordura na barriga, treino para perder gordura na barriga. Você perde gordura como um todo, né? Dá uma explicada nisso pra galera. O que acontece, cara, é que quando você vai perder gordura, você só perde gordura através do déficit calórico. Então, qualquer pessoa que fale pra você, faz esse treino aqui que vai fazer você perder gordura de tal lugar. É mentira. Tipo, é mentira. Não é que a pessoa ela falou porque ela não sabe. Não, é mentira. Ela está mentindo pra você. Porque isso não existe. O exercício, ele tem um gasto calórico, ele gera uma queima de calorias ali. Só que se você não gerar déficit calórico, ou seja, se você não botar menos energia para dentro do que você gasta, não adianta. Você pode fazer 300 exercícios, você pode andar daqui do Brasil até a China, que você não vai conseguir perder gordura corporal. Simplesmente porque você não está gerando déficit calórico, você não está consumindo menos energia do que você gasta. Tá? Com relação à questão da perda de gordura, especificamente na barriga, cara, ela não é diferente das outras perdas. Ela é igual, só que ela demora mais. Então você tem que ficar mais tempo fazendo déficit calórico dentro de uma dieta inteligente. E aí que entra o ponto da própria dieta inteligente, porque a maioria das pessoas faz uma dieta burra que não consegue manter e aí fica insustentável, chuta o balde, larga a dieta e acaba engordando de novo quando consegue emagrecer alguma coisa, né? Então, se você quer realmente ter uma barriga chapada, um físico acima da média, melhorar o teu percentual de gordura, cara, não adianta. Se você não tiver uma dieta inteligente, você vai continuar correndo atrás disso, vai gastar seu dinheiro com dieta burra, vai gastar seu dinheiro com suplemento que não serve pra nada, vai gastar seu dinheiro com treinos emagrecedores de barriga e no final das contas você vai continuar com a tua barriga, pô. É por isso que eu falo que quem entra no MDI tá economizando dinheiro. Muita coisa. Porque economiza com cinta modeladora. Cara, polêmica aí. Economiza com cinta, economiza com creminho que não serve pra nada, economiza com manipulados. Tem gente que paga R$300 numa consulta nutricional, gasta R$1.500 de manipulado. É isso aí mesmo. Gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo na vida de vocês? É isso aí mesmo. E, cara, é muito louco isso. Tipo, o pessoal gasta R$120 no pó de colágeno, gasta, sei lá quantos reais de pó de glutamina, que não serve pra porra nenhuma. O cara tá rasgando literalmente o dinheiro. Rasgando. Inclusive perguntou sobre glutamina aí. Depois eu procuro aqui. Temos 10 minutos, então vamos escolher boas perguntas agora. Mas, cara, basicamente rasgando dinheiro. Na gravação desse episódio aqui, o método Dieta Inteligente está saindo a 12 parcelas de R$ 58,59, cara. Tá muito barato. Eu não sei quando você vai estar assistindo isso aqui, mas se você estiver assistindo e o método Dieta Inteligente estiver mais caro ou qualquer coisa do gênero, cara, saiba que um dia isso tudo que eu ofereço para vocês no método Dieta Inteligente já custou 12 parcelas de R$ 59,58 reais. Então, se fosse você, se você está assistindo no atual momento, aproveita, porque não vai ser assim pra sempre. É verdade. Beleza? Escolhe boas perguntas pro nosso finalzinho. Vamos lá. Uma pergunta mais pessoal, tá? Já falamos muito de nutrição, já batemos muito aqui. Qual o maior desafio que vocês já enfrentaram juntos? Qual foi o maior desafio que a gente já enfrentou junto, ao seu ver? Porque são visões diferentes, né? De repente eu tenho um Caramba, o maior desafio, acho que foi o início do nosso relacionamento. Alinhamento, assim. Aquela época que você estava meio malzinho. Pra mim também. Pode contar isso aí se você quiser, não tem problema não. Então, porque vamos tentar dar uma resumida, né? Porque a história é longa. Tá. Na verdade, eu acho que você pode contar essa parte, porque foi algo que aconteceu com você, né? Na verdade. Mas eu acho que o início do nosso relacionamento, porque nós somos, apesar de a gente se dar muito bem, ter um estilo de vida igual e gostar das mesmas coisas, nós somos pessoas muito diferentes, né? Em personalidade e tudo mais. E eu era muito diferente nos meus outros relacionamentos. Você era muito diferente nos seus outros relacionamentos. Que eu acho que se nossos ex nos vissem hoje como somos um com o outro, eles não iam nem acreditar, né? Sim, provavelmente. Porque eu aprendi muito e eu trouxe coisas... Tipo, eu trouxe uma bagagem que... Eu já quis começar o nosso relacionamento falando... Eu não aceito isso,
eu aceito isso, eu quero isso, eu preciso disso. E você é a mesma coisa, né? Isso é muito importante, acho que por isso que a gente se dá tão bem. Sim. Você também conheceu o que você não queria pra sua vida, né? E conseguiu impor isso. Só que eu acho que você tinha muitos bloqueios. Eu não sei se eu diria traumas, mas muitos bloqueios de relacionamentos passados, de relações no geral. E eu tive que ir ali, tipo assim, cavando sabe, tirando as coisas da frente, falando... Cortando o mato com faquinha de cozinha. Porque tinha coisas que eu falava que às vezes você já levava para um lado negativo, como uma forma de se proteger. Eu falava, não foi isso que eu quis dizer. Com toda a calma do mundo, meu Deus, eu fui uma pessoa resiliente. Mas eu acho que foi mais difícil, assim, a gente se alinhar. Só que hoje, assim, é muito tranquilo. Óbvio que ainda acontecem desentendimentos. Sim. Só que a gente senta e conversa, né? Quando eu tô mais estressada, você puxa pra conversa. Quando você tá menos empático, eu puxo pra conversa e a gente se adapta. Eu acho que hoje é super de boa. Mas é isso, assim, eu não me lembro de nenhuma outra dificuldade, tipo... Cara, pra mim, a maior dificuldade que a gente enfrentou foi o lance lá desse começo de relacionamento. Conta um pouquinho. Que eu vou contar um pouco rápido, porque nosso tempo tá acabando, mas foi basicamente o seguinte, né? Eu me machuquei, né? De alguma forma, ainda não entendi. Até hoje não entendo muito bem o que rolou. Mas eu tava com excesso de treino e déficit calórico. Pode ser, mas eu não tenho como cravar a estaca, mas pode ser. Eu sentia uma dor no ombro muito ruim, tipo, muito forte, e eu não deixava de treinar, não deixava de fazer nada. Só que um belo dia começou a trazer muita dor pra minha cabeça, cara. Eu sentia muita dor de cabeça fazendo atividades básicas, cara. Tipo, caminhando eu sentia muita dor de cabeça. E eu tenho um amigo que ele já teve um tumor na cabeça, cara. Ele, inclusive, é cego de um olho atualmente, por causa desse tumor que ele teve. E aí eu comecei a alucinar, cara, porque eu não conseguia descobrir o que eu tinha. Eu comecei a alucinar com relação a isso. Tava com tumor. Já comecei a achar que eu tava com um tumor na cabeça. E, cara, eu comecei a parar de fazer tudo. Tipo, eu não queria sair de casa, eu não queria seguir dieta, eu não queria me relacionar, não queria conversar com ninguém, eu não queria fazer nada, cara. Eu não queria fazer nada. Eu queria ficar em casa comendo e só. Eu nem lembro de ligar o computador. Eu não sei se a gente pode dizer depressão, né? Porque não houve nenhum diagnóstico, mas você tava depressivo. Eu tava depressivo. Tipo, não tinha um transtorno de depressão, jogar. Eu só queria ficar em casa jogando e comendo. Era engraçado, né? Que você descontava também na comida, mas em alimentos saudáveis, calóricos, que são extremamente palatáveis. Tipo, por exemplo, eu engordei um pouco nessa época aí, né? E eu engordei comendo amendoim com passas. Eu comprava, tipo, sei lá, 1 quilo de amendoim com passas e ficava comendo o dia inteiro. Cara, amendoim é extremamente calórico. Passas também é calórico. Eu juntava as duas coisas. Ele sabia o que ele estava fazendo, Sim. Ele sabia no que ia dar. Só que ele simplesmente não estava ligando. Ele não estava nem aí. Tipo, entendeu? Pra estética, exato. Nada. Aí nessa época eu engordei. Obviamente não voltei lá, né, para os meus 110 quilos de um obeso. Não. Até porque eu tenho massa muscular e tudo. Mas eu engordei pra caramba. Eu não queria fazer nada, eu não conseguia treinar. Então isso mexia muito comigo. E eu tava achando que tava morrendo, cara. Não conseguia descobrir o que era. Né? Isso foi bem no início do nosso namoro. Foi bem no início do nosso namoro. Então, você ainda não tinha uma intimidade absurda, uma coisa assim. Eu não sei como é que tu segurou essa barra, cara. Porque realmente eu tava insuportável. Tipo, a convivência no relacionamento, cara, era difícil. Era realmente difícil. Pô, tu tá com alguém que não quer fazer nada, que tá desanimado de tudo, que não tá se cuidando, tá basicamente se afundando mais na parada... Cara, é ruim, tipo, é ruim. Por mais que você queira que aquela pessoa melhore, ainda mais no começo de um relacionamento, cara, é tipo, você acha que é aquilo ali onde que você eu vai tô ter me pra enfiando, tá ligado? Tipo... eu não sei, na verdade, o que eu penso. É porque eu acho que eu tenho muito esse instinto de querer ajudar as pessoas e ter necessidade de ser, tipo, esse instinto meio maternal, não sei se posso dizer assim. Então, eu achava que eu tinha que te ajudar de alguma forma, sabe? Só que provavelmente se durasse por muito tempo... Eu não sei se nós duraríamos por muito tempo, né? Porque a gente não tinha uma história, uma coisa. Tipo, foi literalmente no início, assim, então... Mas foi legal, cara, porque tu segurou bem a barra. Porque foi um momento bem ruim pra mim. Então, tu ter realmente continuado, o que é surpreendente, porque talvez a maioria das pessoas não tivessem continuado, foi muito bom. Porque hoje a gente tem um relacionamento, a gente vai casar. Já contamos aqui, pra quem assistiu, já sabe. A gente vai casar. Então, cara, foi basicamente isso. Foi um momento bem, bem difícil pra mim, assim, bem difícil.
Passou, graças a Deus, como qualquer momento ruim passa, né? Porque você tá no olho do furacão hoje que nunca vai passar. Mas, cara, foi foda. Foi ruim pra caramba. Acho que foi isso. Acho que o nosso tempo acabou também, né? Quanto temos ainda? 2 minutos. 2 minutos. É o suficiente pra tempo pra encerrar. Tá bom. Bom, não Eu respondo o conseguimos... resto das perguntas no meu Instagram. Não conseguimos responder tudo, mas respondemos algumas de uma forma bem mais aprofundada. Sim. Né? Então foi legal, Inclusive, gostei bastante. nos sigam lá nas redes. Instagram, Pode Ser Fit. Instagram, Nutri.Abrão. E Instagram, Rafa Saad, com PH. Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. Tá. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, ativa o sininho, manda pro seu amigo, faz uma magia. E se você não quiser fazer nada disso, o problema é seu, você que tá perdendo. E comenta aí também se você quer que a gente traga algum convidado especial, gente. Sério, porque às vezes a gente pode ter uma bolha, né, das pessoas que a gente acompanha. Sim. E não olhar para outros profissionais desse meio fitness ou blogueiras, enfim, que talvez fosse interessante a gente conversar. E é isso. Adorei esse papinho. Muitíssimo obrigado a todo mundo que está aqui, que assistiu até o final. Um beijo pra vocês Beijinho. e até o próximo episódio. Você também tchau. pode ser fit.